gostaria de convidar para nossa próximo painel o professor Alex Abico e a Yara Negreiros, doutora Yara Negreiros, que vai falar sobre as normas ISO e da ABNT sobre comunidades sustentáveis, sobre cidades sustentáveis e cidades inteligentes também, né? O professor Alex Abico é colega nosso, professor da Poli, professor titular da Poli, fui orientador da Yara. A Yara é doutora, os dois, na verdade, participam do grupo da ABNT e na ISO, que tratam dessas normas, e por isso o convite para eles fazerem a apresentação desse trabalho extremamente interessante. Por favor, sejam bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Bom dia a você, a toda a equipe que organizou e está organizando esse evento. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer a gente estar podendo participar com tantos colegas, com tanto conhecimento e inclusive, com tantas ideias para serem discutidas. O tema não é de simples solução, é um problema bastante complexo, esse problema que nós estamos procurando resolver, que é o problema das nossas cidades, basicamente as nossas cidades brasileiras, que me parece o foco dessas nossas conversas no dia de hoje. Eu vou, então, começar tentando, vamos ver se eu consigo. Eu coloco as minhas transparências por aqui, Marcelo, ou vocês têm como inserir por aí, o que é melhor? Perdão, nós temos aqui a sua apresentação, né? Não, ela está aqui. Eles podem compartilhar, ok? Tá bom. Então, é que eu dei umas mudanças. Desculpe, Marcelo, eu mudei um pouco a minha apresentação entre ontem e hoje. Então, fica à vontade. Tá bom. Então, eu vou... Está aparecendo a minha apresentação aí, por favor? Professor, por favor. A minha está aparecendo na tela? Sim, está. Essa apresentação está ok na tela. Sim, ótimo. Então, obrigado. Então. Ok. Ótimo. Então, vamos lá. O tema que eu e a Yara vamos discorrer hoje, brevemente, é a respeito da questão da normalização técnica. A norma técnica, para muitos de nós, ou para a maioria de nós engenheiros, eu não sei se a maior parte dos participantes aqui são engenheiros, mas para os engenheiros, a norma técnica é uma ferramenta de trabalho muito importante. E, pela primeira vez, a ISO elaborou normas técnicas para cidades e comunidades. A tradição da normalização técnica ela é muito mais para materiais, para processos, e a questão das cidades é um tema bastante inovador no âmbito da ISO. Como é que eu coloco a próxima? Deixa eu ver. Pode deixar em full screen. Tudo bem? Então, vamos começando com uma preocupação nossa atual, e aí a gente chega um pouco na importância da normalização técnica. Hoje nós somos praticamente 8 bilhões de pessoas no planeta, sendo que 54% vive nas cidades, o que representa alguma coisa como 4,2 bilhão de pessoas. Daqui 30 anos, seremos 10 bilhões de pessoas, conforme todas as previsões, inclusive das Nações Unidas. Isso representa 6,4 bilhão ocupando as cidades, sendo que as cidades serão responsáveis por 66% da população
ocupando o planeta Terra, isso daqui 30 anos. Então, nós vivemos num planeta cada vez mais populoso, denso, com recursos limitados, com um perfil de ocupação urbana, e a pandemia tem nos ensinado que nós estamos cada vez mais interconectados. E, para isso, nós necessitamos de sistemas técnicos que sejam globais, confiáveis e atualizados. Nós estamos passando, inclusive, por essa pandemia, e nós estamos vendo a situação pelas quais nós estamos vivendo. Nunca foi tão evidente a importância de termos sistemas internacionais que pudessem compreender e pudessem atuar sobre essa realidade. Eu queria, então, apresentar aqui a ISO, que é a International Organization of Standards, que é uma instituição internacional ao qual a ABNT do Brasil ela está ligada. A ISO congrega 165 associações nacionais de normalização, ou seja, são 165 diferentes países que têm hoje um estoque de mais de 23 mil normas técnicas internacionais, e todos nós conhecemos a série de normas ISO 9000, no que diz respeito à qualidade, ISO 14000, no que diz respeito à gestão ambiental, representando 790 comitês e subcomitês técnicos. Isso é uma quantidade muito grande de conhecimento, de técnicos, engenheiros, técnicos, pesquisadores que trabalham para que essas normas técnicas sejam elaboradas da melhor forma possível. A ISO, desculpe. Só um comentário. Diga. Clica no ícone para poder fazer o full screen. Perfeito. Ótimo. Por favor. Desculpe. Obrigado, Marcelo. Essas normas técnicas, elas participam da elaboração das normas técnicas diferentes stakeholders, ou seja, os produtores, as instituições, representantes de instituições públicas, de empresas, academia, sociedade como um todo. A ISO tem uma estrutura de governança que precisa, então, necessariamente ser ágil, participativa e confiável. A ABNT, no Brasil, ela reproduz essa estrutura de governança da ISO, e aí tem uma discussão que me parece extremamente importante, principalmente no Brasil, é que existe nas normas técnicas, ou com as normas técnicas, uma possibilidade de atualização que é extremamente frequente e bastante ágil. Isso, se a gente fizer um contraponto com as legislações e os regulamentos, particularmente urbanísticos, a gente pode perceber a grande vantagem da gente ter uma estrutura de normalização que seja ágil, que seja participativa e que seja confiável. A ABNT, então, ela é um espelho, né, de toda a estrutura de desenvolvimento de normas da ISO. Ou seja, a ABNT é uma das instituições que pertencem ao sistema ISO, e no que diz respeito às questões de desenvolvimento sustentável, o que nós fizemos, então, foi, a partir de 2015, nós reproduzimos a estrutura que foi estabelecida pela primeira vez pela ISO em 2013, constituindo, então, aqui no Brasil, uma comissão espelho da comissão ISO TC 268, de Sustainable Cities and Communities, para
a Comissão de Estudos Especial 268, levando inclusive o mesmo nome, que se chama Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, nós temos hoje no Brasil, e eu coordeno essa comissão, junto com a professora e doutora Yara Negreiros, que vai fazer uma apresentação logo após a minha, ela nos ajuda a secretariar essa comissão, e eu, no momento, estou coordenando essa comissão especial da BNT. A comissão especial, a comissão da ISO, hoje, ela tem 46 participantes no mundo inteiro e 26 que são países observadores. O Brasil já foi um país observador e agora assumiu o status de país participante. A coordenação dessa normalização é feita pela ISO. Eu, infelizmente, não pude ouvir a participação dos colegas franceses, no evento de hoje, mas a França é quem coordena as atividades deste TC na ISO. Importante a gente salientar, em sendo uma organização internacional, as normas da ISO, e em consequência, depois a gente vai comentar que as normas da ABNT, que são tradução e adaptação para o Brasil dessas normas ISO, hoje elas já estão alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com as normas técnicas da IEC, que é a International Electrotechnical Commission, com as normas da ITU, que são as normas da International Telecommunication Union, e com todas as diretivas da UN Office for Disaster Risk Reduction, que foi o tema do meu colega que fez a apresentação anterior à minha. Então, se hoje a gente consulta a norma da ISO, a gente também já está consultando e tem a garantia que essas normas da ISO já estão alinhadas com também normas técnicas e documentos técnicos de outras instituições internacionais. Aqui é uma pequena, um slide que mostra a estrutura da ISO. Essa minha apresentação tem uma quantidade muito grande de informações, Marcelo, e eu vou deixar essas transparências para serem colocadas no site do evento, para que qualquer pessoa possa consultar esse material. Ótimo, muito obrigado. Aqui no Brasil, ela é muito enxuta, ela tem a participação minha e da doutora Yara Negreiros como secretária da comissão. Nós temos uma subcomissão que ela é específica, que também é uma subcomissão espelho da ISO, que é uma subcomissão de infraestrutura inteligente, com o arquiteto João Carlos Taqueda, que é da Companhia do Metrô, e a secretária, que é a Aide, que faz doutorado aqui na USP, e um grupo de trabalho que ele não está ligado ao trabalho da ISO, mas ele é um grupo de trabalho exclusivamente brasileiro que está elaborando a norma técnica de elaboração de planos diretores municipais. Além disso, eles também estão com a responsabilidade de desenvolver uma norma técnica brasileira sobre estudos de impacto de vizinhança. Então, este conjunto de atividades, elas dizem respeito a uma integração grande que nós temos com a ISO. E o grupo de trabalho aqui, especificamente trabalhando com as questões do Brasil. A CE 268, que é a nossa Comissão de Estudos Especial Cidades e Comunidades Sustentáveis, ela tem o foco na internalização, ou seja, o que é internalização? Isto é tradução e adaptação dessas normas da ISO para a realidade brasileira. Então, nós não apenas traduzimos as normas, mas também a gente adapta para a realidade brasileira. Isso a gente chama como, o nome, a gente
nomeia como o processo de internalização das normas. E qual é o campo de atuação? O nosso campo de atuação são as cidades e comunidades sustentáveis, as cidades inteligentes e as cidades resilientes. As informações relativas ao nosso trabalho, elas estão todas no site do CBCS e também no site da ABNT. O CBCS é o Conselho Brasileiro da Construção Sustentável, que apoia todas as atividades dessa Comissão de Estudos Especial 268. É um processo participativo da elaboração das normas técnicas de cidades inteligentes, de cidades resilientes, de cidades sustentáveis, conta com a participação de vários stakeholders, entre eles, como eu já mencionei, a Companhia do Metrô, a Caixa Econômica Federal, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, prefeituras de Belo Horizonte, prefeituras do Rio de Janeiro, outras universidades, a Sabesp e várias outras instituições, empresas e órgãos, além de consultores independentes e pessoas físicas também têm participado da elaboração da nossa norma técnica. E vamos lembrar, a elaboração dessa norma técnica, ela está aberta a qualquer interessado que quiser participar desse processo. Não é um processo simples, é um processo demorado, é um processo que exige uma participação grande das pessoas e, felizmente, a gente está conseguindo como uma boa participação da sociedade. Bom, na ISO, o conjunto de normas de cidades e comunidades sustentáveis, ela está abrigada sobre o número 37.100, ela já tem 26 normas ISO publicadas e 18 normas ISO em elaboração. Eu gostaria de lembrar também aqui que nós, no Brasil, nós não estamos traduzindo e internalizando todas as normas da ISO. Nós estamos apenas trabalhando em cima das normas que nós consideramos as mais prioritárias. Caso alguém no Brasil tenha interesse em utilizar uma norma da ISO que não foi publicada no Brasil, não tem problema nenhum. Ele vai lá e utiliza a normalização da ISO, só que ela não vai estar adaptada para a realidade brasileira. Então, esse é um comentário que eu queria fazer. As normas, então, da série ISO 37100, eles procuram desenvolver, então, quer dizer, procuram refletir a situação do estado da arte, do conhecimento a respeito dos processos que envolvem as cidades, e, particularmente, procuram conciliar as novas tecnologias com as necessidades das cidades, principalmente para assegurar o bem-estar dos cidadãos, e ela também auxilia as cidades a realizar avaliações de sustentabilidade urbana e planos para o futuro. Vejam bem que as normas, elas são de utilização voluntária, utiliza quem tiver interesse. Toda a questão de obrigatoriedade, a gente deixa isso para as legislações. O que a normalização técnica faz é apoiar, inclusive, as legislações e a implementação de políticas que venham a aumentar a sustentabilidade, aumentar a resiliência das cidades e um tema muito discutido atualmente é a utilização de tecnologias, principalmente tecnologias digitais, para que a gente consiga melhorar esse espaço que ocupa hoje, onde praticamente 85% da população brasileira ocupa. Aqui é o conjunto de normas já publicadas no Brasil. Eu gostaria de apontar
existem algumas normas técnicas relativas à infraestrutura de transporte, à infraestrutura inteligente de transportes. Para isso, a gente tem contado com uma grande participação dos técnicos dessa área de transportes e, particularmente, com os colegas nossos da companhia do metrô. Temos, então, já publicados normas sobre vocabulário. Esse é um tema extremamente importante, inclusive no dia de hoje nós estamos utilizando vários termos que necessitam que sejam utilizados corretamente, ou seja, dando-se a especificidade de cada termo, o correto entendimento dos mesmos, normas, então, de cidades sustentáveis e três normas que já publicamos em 2020, que é de transporte inteligente para comunidades compactas, indicadores para cidades inteligentes. Me parece que essa norma é extremamente importante e bem-vinda, principalmente para os participantes do encontro de hoje. E, no mês passado, nós publicamos, e já está disponível na ABNT, uma norma técnica que orienta o estabelecimento de modelos operacionais de cidades inteligentes para comunidades. Ou seja, a normalização ISO não só se preocupa em estabelecer os indicadores, mas também, e é muito útil e muito importante, normas técnicas que orientem o atingimento de metas, tanto de resiliência como de inteligência para nossas cidades. Aqui tem várias normas em processo de adoção e, finalmente, eu queria apresentar a maneira como nós trabalhamos. Nós temos reuniões mensais, como eu falei, abertos a todas as pessoas que estiverem interessadas, as pessoas bastam entrar em contato com a gente. Temos especialistas que procuram analisar essas novas normas da ISO e também a possibilidade de implementação no Brasil. E, Marcelo, eu não sei como é que está meu tempo, mas mais informações sobre o trabalho de cidades e comunidades sustentáveis, inteligentes e resilientes podem ser encontrados tanto no site da ABNT, como também no site do CBCS, onde a gente tem todas as informações a respeito do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os técnicos, a todos os profissionais, a todas as empresas que têm contribuído para que a gente consiga desenvolver essa documentação técnica, que seja uma documentação técnica que reflita as necessidades das nossas cidades. E o meu papel aqui, Marcelo, e o papel da Yara é divulgar esse trabalho. O que nós gostaríamos é que esse conhecimento todo estivesse disponível para um conjunto grande de pessoas e que, se eventualmente essa documentação técnica, e provavelmente essa documentação técnica apresentar lacunas, defeitos, por favor, nos avisem, porque o processo de normalização, ele entende que nós não temos ainda o domínio total e completo dessas tecnologias e que as contribuições são muito bem-vindas e essas contribuições podem ser incorporadas nas novas versões da normalização técnica. Só para vocês lembrarem, a norma de desenvolvimento sustentável de cidades, ela foi revista 4 anos depois de ser publicada, ou seja, a gente participa de um processo bastante dinâmico. Muito obrigado. Ok, Alex, muito obrigado pela sua apresentação, seus comentários. E eu creio que agora a Yara poderá fazer a apresentação dela e depois a gente faz uma sessão aí para esclarecimento de dúvidas
Muito importante esse tema, não é? Obrigada, professor Marcelo, pelo convite. Eu vou ser bastante breve, porque eu acho que é realmente importante que a gente consiga fazer uma discussão entre os participantes. Me sinalizem se tiver algum problema de áudio e vídeo, mas acho que está tudo ok. Eu vou falar um pouquinho... Estamos com um vídeo muito claro e o áudio também está bom. Ótimo. Então, eu vou falar rapidamente e complementar um pouco a fala do professor Alex com alguma experiência prática que a gente já tem notado dessa série de normas ISO, que são as primeiras normas ISO internacionais para cidades. Uma visão um pouco equivocada que eu tenho tido em algumas aulas e tenho deixado bastante claro nas apresentações, na divulgação das normas, é que as normas elas não estão padronizando, elas não têm a intenção, né, o conjunto todo de normas, que é bastante holístico e abrangente, elas não têm a intenção de padronizar o que é o fim, o que é a cidade inteligente, ou a cidade sustentável, ou a cidade resiliente. É sempre focado num processo bastante participativo, promovendo uma discussão e numa convergência com tudo que está sendo falado aqui desde o início da manhã, com visões de futuro estratégicas de longo prazo, compartilhando isso com o cidadão, centrado no cidadão, que é um termo que aparece repetidas vezes nas normas, e colocando que cada cidade, na verdade, vai buscar, dentro das suas especificidades, essa trajetória e esse fim que é e isso está claramente numa nota de uma das normas, da 37106, que Paris inteligente será diferente de Tóquio inteligente, que será diferente de Toronto inteligente. Então, isso é muito importante para se pensar que, na verdade, o que é padronizado é o processo e não o fim. Então, muito simplesmente, o que tem sido colocado, e o que eu abordei um pouco na minha tese de doutorado, é esse processo de se olhar a cidade atual e se fazer um diagnóstico, e se olhar a visão de futuro específica daquela cidade, como bem colocou a Clarice na palestra dela. As normas, elas recomendam que esse diagnóstico atual seja feito por meio de dados e indicadores, então, fomentando uma cultura de uso de dados numéricos, mensuráveis, quantitativos e qualitativos, para que você possa ligar com metas de futuro de longo prazo, que estão bastante ligadas aos ODS da ONU. Então, as próprias normas trazem, nessa parceria com a ONU, essa conexão com os ODS. E o que é padronizado é o processo de gestão. Então, com ferramentas que a gente já vê em outras séries das normas ISO, como 9001, 14001, que são ferramentas de PDCA, de SWOT, né, forças e fraquezas, procedimentos, elaboração de procedimentos, definição de papéis, enfim, processos que a gente já vê em outro tipo de padronização. Usando, então, como uma ferramenta, o que é padronizado é a ferramenta para que se chegar e se fazer essa transição de um momento para outro. Nisso, o que tem mais de aplicação que a gente tem visto, tanto academicamente quanto na prática, são os indicadores, por conta de serem as primeiras normas. Então, a primeiríssima norma que foi publicada foi a 37120, que é essa que o professor comentou que já foi revisada. Então, aquele processo bastante dinâmico. O conjunto de indicadores abrange, então, indicadores para serviços urbanos de qualidade de vida, que são mais voltados à sustentabilidade, eu vou falar um pouquinho disso, indicadores para cidades inteligentes e resilientes, somando um total entre as três normas de um conjunto de 276 indicadores que são recomendados para o uso nas cidades, para monitoramento desse caminho do diagnóstico atual para a visão de futuro. Eles estão em escala urbana, então não são necessariamente aplicáveis à cidade como um todo, mas podem ser aplicados a espaços, recortes intraurbanos e comunidades da cidade. Eles visam melhoria contínua, então não tem valores de referência do que o que é um indicador ideal, o que é um benchmark bom. É sempre pensando que a cidade pode melhorar em relação ao seu próprio passado.
e são distribuídos em 19 temas. Então, as 3 normas, elas têm exatamente esses mesmos 19 temas, dividindo esses indicadores. E eles intentam, então, os indicadores, nas 3 normas, medir essa gestão de desempenho, monitorar essa transição, comparar as cidades umas com as outras num sentido de aprendizado de boas práticas, não de comparatividade só para fazer ranking, esse tipo de coisa. As normas não preconizam isso. E apoiando a definição de políticas públicas. Então, o que é interessante é realmente ligar esse monitoramento de indicadores e fazer essa transição por meio das normas na integração com as políticas públicas, que é o que é mais interessante. As normas, na verdade, elas trazem fichas para cada um dos indicadores, então elas, bem padrão, né, também o texto da norma, para cada um deles se traz o que é importante, o que aquele indicador está tentando mensurar, qual é a representação daquele indicador, a conexão com a norma mãe, né, desse conjunto, dessa série, que é a norma de sistema de gestão, a 37101, a relação com o ODS, muitas vezes com a meta do ODS, em alguns casos, não só com o objetivo, mas com a meta. A metodologia de cálculo, então, isso sim é padronizado, se você vai seguir, se uma cidade vai seguir aquele indicador, vai utilizar aquele indicador, é importante que ele esteja padronizado. A fonte dos dados possíveis e uma interpretação, também pensando que não é adequado você analisar um indicador isolado. É sempre importante que você analise o conjunto e tenha uma visão bastante holística e abrangente. A sustentabilidade é bastante multidisciplinar, então a questão da norma 37120, ela abrange vários temas, são temas bastante comuns. Eu estudei a 37120 na sua primeira versão no meu doutorado e fiz uma simulação de aplicação para Sorocaba. E é bem interessante que um dos resultados que a gente tem nas simulações de aplicação é que é uma norma aplicável. Você já tem esses indicadores em outras bases de dados e já tem esse monitoramento, inclusive por agências nacionais como o IBGE. E aí a ligação com a prática é bem interessante porque o Plano Diretor de Tecnologias de Cidade Inteligente é uma ferramenta que foi criada pelo Plano Nacional de Internet das Coisas em 2018, e ele é um plano estratégico, principalmente para cidades inteligentes, que foca exatamente e tem essas convergências com a série de normas ISO que a gente tem trabalhado. Então, nesse processo que é participativo, que é de várias partes interessadas, olhando todos os atores das cidades, com compartilhamento, integração, interoperabilidade, pensando na resiliência a ataques cibernéticos, resiliência da cidade como um todo, e tentando melhorar esses conceitos para cada cidade, sendo que cada cidade tem o seu perfil de cidade inteligente e pode buscar eficiência municipal dentro dessas especificidades da própria cidade. Então, eu tenho o prazer de estar trabalhando no PDT-CI de Salvador e pela SPIN, que é uma empresa de soluções públicas inteligentes, e esse slide é da SPIN, trazendo que o plano diretor, ele, na verdade, integra os planos setoriais e ele traz algumas melhorias dentro de cada um dos planos setoriais. É o que a gente tem tentado fazer em Salvador, deve entregar até o final do ano, início do ano que vem. Mas o que eu já posso adiantar é que, no diagnóstico da cidade, então, fazendo aquele esquema que eu mostrei, de iniciar diagnosticando a cidade para monitorar isso para uma visão de futuro, que seria o PDT-CI, nós usamos as 3 normas de indicadores, fizemos uma aferição desse diagnóstico para o Plano Diretor de Cidade Inteligente de Salvador, com as 3 normas, e adiantando, dando um spoiler, realmente elas são aplicáveis, os indicadores são factíveis, e até dizendo, Salvador tem um plano de cidade resiliente bastante interessante, bastante completo, conseguimos levantar vários dos indicadores. E uma novidade bastante interessante é que, publicada recente, 12 de agosto de 2020, agora, a Política Municipal de Inovação de Salvador,
por conta dessa nossa consultoria desse trabalho, já trouxe a definição de cidade inteligente, que consta na NBR ISO 37122, que é de indicadores de cidades inteligentes. Então, é bem interessante ver que realmente já está acontecendo uma integração de políticas públicas com a normalização internacional para as cidades. E, finalizando, não existe só planos e aplicações holísticas abrangentes, como o PDT-CI, mas também alguns planos setoriais, como o Plano de Mobilidade de Petrópolis, que utilizou também a norma para cidades compactas, que é a 37157. Fora isso, depois vocês podem entrar em contato comigo, porque tem uma série de pesquisas acadêmicas, de trabalhos acadêmicos, com também usando simulações de aplicação desses indicadores. Fica o meu contato, eu fico à disposição e reforço o convite para que todos venham participar com a gente, divulguem a existência dessas normas e tragam as contribuições, ressalvas, críticas para o nosso grupo, que é o grupo que leva isso para a ISO, e, de fato, a ISO tem sido bastante aberta com as nossas contribuições aqui do Brasil, para que a gente possa levar essas especificidades do Brasil para o contexto internacional. Fico à disposição aqui no meu e-mail e para perguntas agora no final do painel. Ok, Yara, muito obrigado. Professor Alex, também gostaria que participasse aqui do fechamento. Se tem algum questionamento, algum comentário, por favor. Não tem nenhuma pergunta? Eu queria só comentar que é muito interessante quando a gente vê uma norma que a gente participou, né, sendo utilizada pelo pessoal, e eu também sou entusiasta, eu participo da comissão da BNT, mas na área de TI, né, e é o resultado do trabalho de muita gente, o processo de normalização é extremamente interessante. E para cidades em particular, você tem, digamos, um caminho a seguir, né? Quer dizer, você já tem o resultado do trabalho de muitas pessoas, de muitos especialistas, você pode pegar isso e aplicar, digamos, ganhando um atalho em termos de tempo do que fazer, de como fazer, etc. Essas normas são muito boas por causa disso. Professor Alex, considerações finais? Exatamente. Eu queria, realmente o nosso tempo é bastante curto, mas eu creio que a gente atingiu o nosso objetivo de estar divulgando o trabalho em desenvolvimento. Agora, eu acho que tem muito trabalho aí pela frente, Marcelo. Eu queria registrar também que até o ano passado nós trabalhávamos especificamente recebendo as normas que já tinham sido publicadas pela ISO. A partir desse ano, o Brasil, e com apoio da BNT, a gente está participando da elaboração da norma da ISO. Então, essa é uma nova realidade, porque eu acredito que a gente conseguiu desenvolver uma quantidade de conhecimentos muito grande e começamos a articular um conjunto de atores e participantes que faz com que a gente tenha hoje assento na TC 268, que é ali na AFNOR, e por esta vantagem dessas reuniões remotas que a gente está fazendo agora, a gente está conseguindo, então, levar a preocupação, principalmente dos países em desenvolvimento. E, nesse sentido, quando a gente discute cidades, eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque, sem dúvida nenhuma, o conhecimento existente na França, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, é extremamente bem-vindo e importante. Mas também é importante o conhecimento existente e a realidade existente em países que trabalham junto com a gente, que é, basicamente, a Rússia, a China, a Índia e o Brasil. Esses são os países
ditos em desenvolvimento, com quem a gente está conseguindo discutir em mais detalhes toda essa questão da normalização técnica de cidades sustentáveis, resilientes e inteligentes. Porque uma cidade, vamos dizer assim, inteligente no Brasil, ela é totalmente diferente de uma cidade inteligente na Suíça, né? Vamos combinar, ok? Então, era isso que eu queria deixar como mensagem e realmente agradecer muito, inclusive, o apoio que a gente tem tido, tanto da Politécnica, da USP, de vários órgãos e de várias empresas, para que a gente consiga oferecer para os gestores públicos, para os municípios, um conhecimento que nos parece extremamente importante. Obrigado, Marcelo. Obrigado também pela organização do evento, por vocês todos aí. Obrigado. Tem uma pergunta do Clark para a Yara, perguntando onde que ele pode encontrar o resultado dessa pesquisa, se você tem alguma publicação que foi feita. Da pesquisa de Salvador, ainda não, porque o nosso cliente, que é a prefeitura, ainda não divulgou, mas assim que divulgar, eu vou também compartilhar amplamente. Mas dos trabalhos acadêmicos, a gente tem bastante publicações, artigos e várias publicações já com a primeira norma de indicadores, que é a 37120, que foi a base da minha tese, mas foi também base de trabalho de aplicação no Rio de Janeiro, em Maringá, e algumas outras cidades que depois eu posso compartilhar com todos. Acho bastante importante também dizer, para quem é pesquisador e está acompanhando, que é muito interessante acompanhar uma norma desde o seu nascimento. Então, o processo ele é um processo de gestão de projeto, é um projeto de norma ISO, e isso tem janelas de votação com participação de todos os países, daqueles 72 países participantes. É muito interessante ver as contribuições de cada um dos países e fazer essa comparação com a aplicabilidade aqui no Brasil, desde o início, né, desde o novo projeto internacional. Então, isso já gerou bastante pesquisas e bastante fruto dentro do grupo lá da Politécnica da Civil, e também posso compartilhar algumas publicações, acho que a mais recente que eu daria destaque é da 37123, que foi um trabalho de mestrado da Aline, que foi recém-publicado agora também, junto com a norma que a gente pretende publicar até o final de 2020. Não, que ótimo, né? Eu acho que vale comentar assim, essa participação do Brasil. Eu queria parabenizar o professor Alex, porque o que é interessante é que o Brasil participa da ISO por espasmos, né? Eu me lembro... Tem mais uma pergunta, deixa eu só terminar o comentário aqui. Eu me lembro que numa reunião da ISO, na época da década de 70, quando veio o plano de telecomunicações, o Brasil teve uma participação enorme na ISO, de repente sumiu, que a gente não consegue manter continuidade ao longo do tempo. Eu estou vendo que é importante isso. E a representação do Brasil, de outros países, né, da América Latina, etc., ela é muito pequena, e as normas acabam sendo feitas por pessoas de países, principalmente os países de primeira linha, e que não atendem, às vezes, à nossa realidade. Eu acho que essa participação de vocês, né, neste ambiente é fundamental, fundamental. Eu participo de uma norma para pequenas empresas de software. A primeira frase, as normas foram feitas por grandes empresas para grandes empresas, né? Aqui, as normas foram feitas por países, não sei das quantas, para eles. Então, a gente precisa ter uma participação realmente democrática, né? E cá entre nós, né, todos os problemas que a pandemia trouxe, teve uma coisa muito boa, que caiu a ficha que a gente pode fazer norma sem precisar viajar, porque o custo principal de participar dessas normalizações é exatamente o custo da viagem, né? E agora, com a pandemia, as reuniões têm sido feitas à distância, quer dizer, reduziu drasticamente a necessidade do deslocamento físico das pessoas, né? Então, isso é interessante. Deixa eu ver a pergunta, por favor, que é para o professor Alex, um segundo só.
Franceschini, né? Professor, por que uma cidade inteligente brasileira não pode ser comparada a uma cidade inteligente do Canadá, França ou Alemanha? Por que temos que nos comparar somente com outros países em desenvolvimento? Bom, eu acho que aí tem duas questões que é importante e a gente precisa levar em consideração. Primeiro, assim como eu não acredito que existe uma cidade sustentável, totalmente sustentável, que atenda a todos os requisitos de sustentabilidade, econômicos, sociais, físicos e assim por diante, também não acredito que exista uma cidade resiliente e também não acredito que exista uma cidade inteligente. Ela pode ter partes que são sustentáveis, partes que são resilientes e partes que são inteligentes. Eu acho que o que nós temos que construir é um processo, e nesse processo de atingimento a um objetivo, a gente vai tendo que juntar conhecimentos, estratégias, legislações, iniciativas, e a gente vai melhorando as nossas cidades, porque no fundo, eu não quero ter uma cidade inteligente, eu quero ter uma boa cidade, para morar, uma cidade que atenda aos anseios e às necessidades da sua população, com todas aquelas discussões que a gente teve. Agora, eu realmente não gosto dessa ideia de ficar comparando cidades. Eu acho que isso... O que realmente eu acho que é importante, e são importantes os indicadores, é Campinas, que foi aquele exemplo que foi apresentado. Como é que ela estava há 10 anos atrás? Como é que ela estava há 5 anos atrás? Como é que ela está hoje? Como é que ela vai estar daqui 5 anos? Eu acho que é um processo. E todas as cidades, elas devem ou deveriam, com os seus cidadãos, com os seus gestores, estabelecer metas. E essas metas, elas têm que ficar muito claras para a sociedade como um todo. Eu acho que a gente está num momento, e numa semana, e num dia particularmente interessante, às vésperas das eleições municipais aqui no Brasil inteiro. O que a gente está querendo dos nossos vereadores e dos nossos prefeitos? Quer dizer, qual é a meta que essa cidade está querendo atingir? Ela vai querer ser melhor do que Johannesburg? Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que ter um conjunto de atributos que fazem com que a nossa cidade seja hoje melhor do que foi há 5, 10, 20 anos atrás, e para isso a gente utiliza indicadores. E como a Yara colocou, o que nós estamos procurando normalizar é o processo, e não necessariamente comparando a cidade a um produto. A cidade não é um produto, ela não é um tijolo, ela não é, uma coisa assim, desse tipo, que é aquela visão antiga, não é uma visão antiga, desculpe, mas que é uma visão muito mais de um produto industrial que precisa ser padronizado, que precisa ter as suas qualidades muito bem estabelecidas. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que a gente está num processo e a gente está procurando normalizar esse processo.